Se você está desesperada, não sabe mais o que fazer porque o seu filho só quer ficar no colo, continua assistindo esse vídeo porque eu tenho dicas salvadoras que vão te ajudar nesse processo. Mas antes, já deixa um like aí nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas, alguns macetes para você que está desesperada porque o bebê só quer ficar no colo, principalmente aquele que só quer ficar no colo da mãe. Eu sei que quando a gente tem um bebê em casa dá vontade de ficar com ele no colo, de ficar fazendo carinho, é gostoso, mas chega um momento que fica cansativo, principalmente porque nós mães geralmente precisamos fazer outras coisas também, né? A gente tem a casa, algumas têm trabalho fora, então tem muita coisa para fazer e não dá para ficar só com a criança no colo. Mas antes de te dar as dicas, eu queria dizer que isso é muito natural. É bem normal que a criança queira ficar no colo da mãe, queira só aquele colinho, só para de chorar quando tá no colo. Realmente é um processo natural. Tem muitos pais que ficam preocupados e acham que há algum problema no desenvolvimento da criança, né? Acham que tem alguma coisa errada, mas na verdade não. Isso é muito normal. Primeiro porque nós, seres humanos, já nascemos com esse instinto de proteção. A gente já nasce querendo proteção. Então o bebê, ele nos primeiros anos de vida, ele é muito carente dessa proteção, ele tem medo, ele quer o colo da mãe, ele quer o colo do pai e é uma coisa de instinto mesmo. Outro motivo também é a produção de oxitocina, ou também conhecido como hormônio do amor, que é um hormônio que a gente produz ali quando a gente tem um bebê recém-nascido e isso ajuda muito nesse laço, nessa proteção, nessa dependência do bebê, dele querer ficar pertinho da mãe e inclusive às vezes isso também acontece com a mãe e o que acaba também fazendo com que a criança queira ficar só no colo. Aquela mãe quer ficar ali só o dia inteiro olhando pra criança, abraçando, ficar no colinho, não deixa ninguém pegar, ela é super protetora. Então isso também tem um pouco de relação com esse hormônio. Outras mães são super protetoras mesmo, e isso acaba acostumando, fazendo com que o bebê queira ficar um pouco mais, queira ficar ou muito, né, no colo da mãe. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso, para desacostumar essa criança que só quer colo? Mas antes, se você é nova aqui no canal, não é inscrita ainda, se inscreve porque sempre que chegar vídeo novo você vai ser notificada. Então já ativa aí o sininho. Bom, o primeiro passo, quando a criança começa a chorar e você percebe que ela tá querendo o colo, tenta analisar o que aquela criança tem, o que ela quer, por que ela está chorando. Será que a criança tá com cólica? Será que ela tá com a fralda cheia? Será que ela não quer mamar? Será que ela não tá com fome? Porque às vezes ela parou de chorar porque você pegou no colo, porque de repente ela achou que você ia dar uma mamar, ou de repente ela achou que você ia trocar a fralda, porque essas coisas incomodam. Então o bebê chora porque ele não sabe falar ainda. Então às vezes não é só porque ele quer o colo, às vezes é alguma coisa, alguma situação que tá acontecendo com a criança, mas muitas vezes não é, muitas vezes a criança só quer colo mesmo. Então se você já analisou, viu que não é nenhuma dessas coisas e a criança ainda continua chorando porque ela quer ficar ali no colo, então vamos pro segundo passo. Então a segunda dica é que você vai intercalando o tempo que a criança fica no seu colo e vá trocando com alguém. Por exemplo, a criança só quer ficar no colo da mãe, ela não consegue ficar no colo de outra pessoa, então deixa nem que seja um pouquinho, nem que seja um minutinho no colo do pai, no colo da tia, de outra pessoa, né, uma pessoa que tenha vínculo ali com a criança. Deixa uns minutinhos, aí pega, vai tirando aos poucos, sabe? Ah, deixou um pouquinho ali no colo, aí viu que a criança ficou tranquila, ah, vai chorar, espera mais um pouquinho, aí você pega a criança. Vai intercalando, e quando você perceber, esse tempo que a criança se desvincula, sai do colo da mãe, vai aumentando, porque ela vai se acostumando. E a terceira dica que já entra nessa aqui, é que você precisa ter paciência. É um processo de adaptação, então não vai ser do dia pra noite que a criança vai falar, ai meu Deus, não quero mais o colo da minha mãe. Pode ser que demore sim, e eu quero lembrar que cada criança tem o seu tempo, então não dá pra comparar. Às vezes pode ser que a criança demore um pouco, talvez pode ser que ela não demore, mas o negócio é ter paciência. Então vai aos poucos, porque realmente é um processo. Outra coisa bem legal que você pode fazer pra tentar desacostumar essa criança, você precisa precisa lavar a louça, por exemplo. Deixa a criança no carrinho, mas num lugar que ela possa te ver, pra que ela se sinta segura. Porque como eu falei pra vocês, não é que ela chora porque, ai, ela é mimada, essa criança é chata, como tem muita gente que não tem paciência e fala. Não é isso, a criança quer proteção, ela quer amor, ela se sente aconchegada no colinho da mãe, no colinho do pai, no colinho da pessoa que ela tá viciada ali. Por isso a gente precisa olhar pra criança e essas situações com um olhar de amor. Mas essa criança, ela tá fazendo isso porque ela quer proteção, ela quer carinho, ela quer amor. Se a gente começar a olhar com mais amor, eu sei que tem dia que a gente tá super exausto, a gente fala, ai meu Senhor Deus, o que eu faço? Mas é bom olhar com carinho, com amor, porque a gente vai conseguindo fazer esse processo se tornar uma coisa mais tranquila e não traumatizante. Então deixou a criança ali no carrinho, no lugar que ela possa ver. O que é legal também é torcer
tornar esse ambiente um ambiente interessante, porque se a criança fica ali só parada te olhando, pode ser que a criança chore e não queira ficar ali. Não coloca uns brinquedinhos, né? Coloca algumas coisinhas que a criança possa mexer. Se a criança é um pouco maiorzinha, deixa a criança com alguns brinquedinhos, algumas pecinhas ali perto para que ela possa tocar. Mas a criança não levanta ainda, ela só fica deitada. Coloca alguma coisa penduradinha para que fique interessante, a criança consiga ficar muito tempo. E pode ser que no começo a criança não fique muito tempo, fique, sei lá, só 2 minutos, 5 minutos. Mas isso é legal porque já é um começo. Você vai treinando, um dia você aumenta mais 5 minutos, depois aumenta mais 3. Quando você vê, a criança já vai se acostumando. E é assim mesmo. Com a Alice eu fazia muito disso, de deixar ela no carrinho, fazendo as coisas. Eu ia lavar a área, deixava ela lá com um monte de brinquedinho pendurado no carrinho, lavava a área rapidinho. Às vezes ela chorava, eu ia lá com ela, conversava, brincava, explicava que tava tudo certo. E aí eu voltava a fazer as coisas. E eu sei que em alguns casos, algumas mães não conseguem se desvincular. Elas estão assim tão ligadas, têm medo, principalmente mãe de primeira viagem. Quando já tem o segundo, dois filhos, a gente fala, ai meu Deus, pode pegar aqui, alguém quer, pode levar. Mas o primeiro a gente fica, ai não quero não leva. A gente fica meio assim de entregar a criança com outra pessoa. Mas então se você é assim, o que você pode fazer? A sogra foi em casa, a mãe foi em casa, deixa a criança com a mãe e sai. Porque se você fica ali escondida, por exemplo, lá no quarto, esperando esse tempo, nesse processinho, vou deixar no colinho da minha mãe e vou ficar ali um pouquinho. Às vezes em casa você fica aflita e a criança sente aquela tensão. Então aproveita para fazer alguma coisa que você precisava. Eu preciso ir no mercado. Aproveita e vai no mercado, deixa a criança lá e vai aumentando esse tempo. A criança vai se acostumando, porque ela vai entendendo que tá tudo bem, que tá seguro, que a mãe também tá se sentindo segura, porque por incrível que pareça, a criança sente que a mãe tá com medo, que a mãe tá tensa. Então de repente você tá aquela tensão ali na casa, sai, vai rapidinho no mercado, não precisa fazer horas, não precisa viajar, mas vai de repente na esquina ali comprar alguma coisa, porque todo esse processo vai facilitando e quando você perceber, a criança já se acostumou. Outro ponto bem importante é que você não faça na marra. Por exemplo, eu quero vou deixar ela um pouco aqui com meu marido pra ela poder se acostumar. Não, mas deixa chorar, deixa assim mesmo. Não faça na marra, porque senão vai se tornar traumatizante e esse processo pode demorar ainda muito mais, porque a criança vai ficar com medo, né? E também não deixa a criança no colo de uma pessoa que ela não conhece há muito tempo. Um parente que veio lá de não sei de onde, nunca viu a criança. Não, mas tem que ficar. Não, deixa com uma pessoa que ela já tem vínculo, porque aí fica mais fácil. A criança vai se assustar se é uma pessoa que ela não conhece, que ela não quer ficar no colo. Não, é uma pessoa que ela não conhece, mas ela quis ficar no colo, não chorou? Beleza, mas se você percebeu que a criança não vai ficar porque ela não conhece a pessoa, cancela, porque como eu falei pra vocês, esse processo não pode ser traumatizante. Então se a gente força, faz as coisas na marra, só prejudica pra criança e também pra mãe, porque a gente acaba sofrendo junto, né? E a última coisa, então, pra gente finalizar, a minha dica é que você vai trabalhando no seu psicológico tudo isso. Vai trabalhando que tá tudo bem, tá tudo certo, é uma coisa importante pra você e também pra criança, porque às vezes a gente se sente culpada, fala, ai meu Deus, eu quero que a criança não fique no meu colo mais pra eu me livrar, ou pra eu não ficar tão cansada, tô pensando só em mim. Não, isso é muito importante pra criança também, pra que ela tenha uma autonomia, pra que ela tenha um desenvolvimento bacana. Então não fique pensando que é uma coisa ruim, que você tá sendo uma mãe ruim. Então por isso vai trabalhando na sua cabecinha que isso é uma coisa boa pra criança e também pra você. Bom, gente, mas é isso. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vai dar certo. Lembrando que vocês precisam ter paciência, não tenta fazer na marra, é realmente um processo, talvez pode ser que demore, então vá com calma que vai dar tudo certo. E depois eu quero que vocês me contem aqui, viu? Me contem se deu certo ou como é que tá sendo na tua casa, se você nunca passou por isso. Aqui em casa a gente não teve tanto problema com isso, porque quando a gente percebeu que ele estava ficando um pouco mais dependente, queria muito ficar no colo, a gente já ia revezando e sempre também tinha gente lá em casa que queria ficar pegando ela no colo, então isso também ajudou bastante a ela não querer ficar só no colo da mãe. E eu também não deixava, sempre que a galera queria ficar muito tempo com a Alice, eu já falava, não deixa não, deixa no carrinho, porque eu sabia que quando a pessoa fosse embora, ela ia querer ficar no meu colo. Então eu sempre cobrava, eu falava assim, não fica só no colo, não fica só com ela no colo. Mas enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é nova aqui no canal, se inscreve, porque sempre que chegar vídeo novo você vai ser notificada, mas primeiro tem que ativar ali o sininho pra você receber as notificações. Curta esse vídeo porque me ajuda muito. E é isso aí, gente, um beijão, até os próximos vídeos, tchau, tchau!